Alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir de agora você acompanha a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela está direcionada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na terceira série do ensino médio. E nesta videoaula, nós iremos tratar a respeito da diferença entre autoridade e autoritarismo. Só que antes de nós discutirmos esses dois conceitos, que eles são próximos, uma palavra deriva da outra, mas precisamos estabelecer a diferenciação em que há entre esses dois termos. Só que antes disso, nós precisamos entender um outro conceito e uma outra ideia que também tem vínculo com essa questão da autoridade e do autoritarismo. Então visualizem, trata-se do conceito de poder. Acompanhe a leitura com bastante atenção. A palavra poder vem do latim potere e seu significado remete-nos à posse de capacidade ou faculdade de fazer algo, bem como a posse do mando e da imposição da vontade. E ainda acrescento mais, o poder é a capacidade de você influenciar o comportamento de uma pessoa ou de outras pessoas. Então, qual é o entendimento que, no caso, todos nós temos que ter? Que nós estabelecemos na sociedade relações de poder. Isso vocês, inclusive, podem estar consultando na obra Microfísica do Poder, do autor Michel Foucault, em que na sociedade há uma fragmentação do poder. Não existe essa de que alguém tem o poder. Não. Alguém possui ou ocupa um determinado espaço na sociedade em que a essa pessoa é atribuído ou atribuída uma determinada autoridade. Então essa pessoa, ela apenas ocupa um campo de poder na sociedade. É o caso, por exemplo, dos nossos governantes, que pela própria natureza dos seus cargos, eles exercem uma autoridade no âmbito municipal, em âmbito estadual e até mesmo em âmbito nacional. Mas eles não detêm todo o poder, porque o poder ele é fragmentado nas relações sociais existentes na sociedade. Então, se nós pararmos para observar, nós sempre vamos identificar uma gama, nós vamos identificar distintos poderes agindo no contexto social. Por exemplo, se nós levarmos em consideração a atuação dos movimentos sociais, com as suas capacidades de organização, de mobilização da sociedade, visando a luta dos seus direitos, visando o seu reconhecimento, visando o seu respeito na sociedade, através das manifestações que se realizam, nós temos sim uma expressão de poder. Quando nós levamos em consideração, por exemplo, a atuação dos meios de comunicação, que são, acima de tudo, formadores de opinião, que têm a capacidade de influenciar a visão de mundo e os conceitos que as pessoas elas podem elaborar a respeito da realidade, os meios de comunicação, sem sombra de dúvidas, também exercem um poder. A exemplo da religião, a exemplo dos partidos políticos, a exemplo do Estado e até mesmo a exemplo da sua família. Por exemplo, você está submetido aos seus pais, à sua família, aos seus responsáveis, porque o poder, ele nos leva justamente a esse tipo de percepção. Então, por isso que eu comentei e volto a repetir, acaba correspondendo a uma capacidade de influenciar os indivíduos no contexto social, seja no que diz respeito às suas atitudes, seja no que diz respeito à sua forma de pensar. Agora nós vamos associar a essa questão do poder, estando claro, estando, digamos assim, evidenciado do que é que se trata, justamente aos conceitos de autoridade e autoritarismo. Comecemos pelo conceito de autoridade. Direito que determina o poder para ordenar,
Isso implica dizer o quê? Na sociedade nós temos hierarquias. As hierarquias elas estão postas. Agora há pouco eu mencionei a respeito dos nossos governantes, que são os nossos representantes. E eu ponderei a todos vocês, eles não concentram o poder, mas quando eles ocupam esse espaço político, né, aliás, eles não detêm o poder, mas quando, pela natureza das funções sociais dos seus cargos, eles acabam ocupando campos de poder na sociedade. São autoridades, pela própria natureza das suas funções. Mas, por exemplo, um professor na sala de aula, diante dos seus alunos, ele também é uma referência de autoridade. Você, diante dos seus responsáveis, em âmbito familiar, dentro da sua casa, o seu pai, a sua mãe ou a pessoa que é responsável por você, ela é a referência de autoridade na convivência familiar. E dentre outras situações que eu poderia aqui estar mencionando. Aquelas pessoas que estão numa condição de autoridade, então a posição em que elas ocupam, a posição na qual elas se encontram, elas têm uma maior capacidade de ordenar, né? Ou seja, de dar ordens, mandar em uma pessoa ou em um grupo de pessoas que estão na condição de receberem, digamos assim, essas ordens e de obedecer. Só que isso, por exemplo, ele não é permanente, né? Porque as situações elas são variáveis. Ao longo de um dia, nós vivemos situações e nós acabamos nos inserindo em contextos que, no caso, são contextos distintos. Então, por exemplo, o meu poder enquanto professor em uma determinada sala de aula, ele só é válido, ou em outras palavras, ele só é existente, esse meu poder e essa minha autoridade, no ambiente da sala de aula. Fora desse contexto, esse poder e essa autoridade de professor simplesmente inexiste, porque eu não tenho mais a configuração da sala de aula. Vamos aqui retornar? Então, ainda continuando, autoridade, poder exercido para fazer com quem alguém obedeça, que eu comentei anteriormente a todos vocês. Eu influencio, né? E aí eu faço com que as outras pessoas, os demais ou o outro indivíduo, ele obedeça, no caso, aos meus comandos. Vamos visualizar agora. E o que é ser autoritário, né? O que é ter uma postura autoritária? Então, nós temos autoritário, que se pode referir à autoridade. Então, o autoritário também é uma autoridade. Porque o grande X da questão é justamente esse. Como que as ordens elas são emitidas? Como que as ordens elas são delegadas? Elas são delegadas simpaticamente, de uma forma carismática, ou de uma forma excessiva, ou de forma abusiva. Existem formas e formas, né? Eu posso muito bem ali dar um comando, dar uma ordem para o aluno, e o aluno, nossa, como que o professor Ney, ele é educado, ele é gentil, mas é a minha forma de dar os comandos, de me fazer obedecer. Todos nós temos a nossa forma, né, de fazer com que nós sejamos obedecidos. Algumas pessoas, para poder chamar a atenção de uma outra ou de um determinado grupo, muitas das vezes utilizam o grito, muitas das vezes precisam enfatizar que quem manda sou eu, por exemplo, né? No sentido de estar destacando, frisando para aquelas pessoas quem é realmente a autoridade naquele cenário. Então, quando nós temos justamente esses excessos, nós temos justamente posturas autoritárias. Continuando, que utiliza o poder e a imposição para governar. Né? Então, muitas das vezes, quando esse autoritarismo ele acaba sendo levado em consideração,
principalmente na esfera governamental, então nós temos o abuso, nós temos o despotismo, nós temos, no caso, o excesso, digamos assim, sendo chamada a atenção. Na própria história da humanidade, nós podemos identificar, inclusive no nosso país, a existência de governos que são governos o quê? Autoritários. Governantes que têm uma postura absolutamente abusivas, né? E precisamos, digamos assim, ter um entendimento e ter a percepção no sentido de identificar esses governos e esses governantes, principalmente partindo do pressuposto que nós vivemos em um Estado democrático de direito e que esse tipo de postura autoritária, déspota, tirana, né, digamos assim, são posturas que já foram também vividas em outras conjunturas históricas e reprovadas e rejeitadas. Por isso, essa evolução para um Estado democrático de direito. Agora nós vamos ao exercitando da nossa videoaula. Com bastante atenção, vamos ao enunciado da questão. Os slogans nazifascistas eram publicamente invocados e sempre aplaudidos, às vezes em uníssono pela massa popular em praças públicas. Acredita, obedece, luta. Quem tem aço, tem pão. Mais canhão, menos manteiga. Nada mais foi ganho na história sem derramamento de sangue. A liberdade é um cadáver em putrefação. Vamos ao comando da questão. Dentre as alternativas expostas abaixo, qual delas não é uma característica do totalitarismo? O totalitarismo, como o próprio nome já diz, totalitário, total, absoluto, pleno, foi um tipo, digamos assim, de característica de um governo absolutamente autoritário. Vamos voltar agora e visualizar as questões, aliás, as possibilidades de resposta. Letra A, militarismo. B, democracia. C, nacionalismo. Letra D, autoritarismo. Ou letra E, despótico. Vamos visualizar a alternativa correta? Expressa na letra B, democracia. Nenhum governo autoritário, independente de ser o totalitarismo ou não, terá características democráticas. Características que vão se preocupar, digamos assim, com a participação popular, com a liberdade de expressão, com a liberdade de poder se manifestar e assim sucessivamente. Ao contrário, a liberdade de expressão, o direito de manifestação, que acabam correspondendo a direitos civis e até mesmo a direitos políticos no nosso entendimento de hoje, são absolutamente suprimidos nos governos que são considerados autoritários. Aliás, em governos autoritários, em governos ditatoriais, direitos civis e direitos políticos, eles são, quando não cancelados, são frequentemente ameaçados. Prezados alunos, finalizo esta videoaula e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um abraço a todos vocês.